Eu cresci em uma cidade pequena, onde nunca trancávamos a porta e as bicicletas ficavam largadas. Nossos jardins eram abertos, todos se cumprimentavam. Conhecíamos vizinhos, seus cachorros e hábitos. Toda a minha escola primária se resumiu a um único corredor, com pouco mais de 20 alunos por turma. E sempre os mesmos rostos, do 1º ao 8º ano. Sabíamos tudo uns dos outros, quem repetiu de ano, quais pais se divorciavam e até quem ainda fazia xixi na cama. Segredos nunca ditos em voz alta, mas que todo mundo adivinhava. A gente passava os dias jogando beisebol no beco sem saída, fazendo corridas de bicicleta atrás do mercadinho, convidando uns aos outros para aniversários. Só com pipoca, refrigerantes fluorescentes e uma fita Video Home System alugada naquela locadora velha e suja. Eram os anos 90, a gente vivia para o Nintendo 64, os Pogs, e para ver quem imitava melhor o Jim Carrey. Meus pais confiavam muito em mim. Na 3ª série, eu era chamada de criança da chave. Voltava sozinha, esquentava um Hot Pocket e assistia desenhos no Fox Kids, até eles voltarem. Mas apesar disso, eu não aprontava. Nenhum de nós, de verdade. Não tinha muito o que fazer de errado. A história dos pijamas, porém, era sagrada. Cada aniversário era marcado por batalhas de nervos, pizzas escorrendo e piadas de paz, até que uma de nós acabava chorando ou vomitando. Sempre o mesmo cenário reconfortante. Casas limpas, mães de roupão, pais fazendo hambúrguer e irmãos mais velhos nos ignorando. Quando Mac Wallen convidou nossa turma do 6º ano para seu aniversário, pensamos que seria igual às outras vezes. Um filme, doces, talvez aquela velha pegadinha da mão na água morna. A gente ainda não sabia no que estava se metendo. Mac tinha acabado de chegar na cidade com seu irmão mais velho, Sam. A casa deles ficava na parte mais decadente do bairro, onde as ruas nem eram asfaltadas e os jardins eram apenas pedaços de terra. Sam, que estava na 8ª série, não era nada simpático. Alto, gordo, cabelo oleoso com mullet velho, sempre de regatas rasgadas e maxilar tenso, como se mastigasse o vazio. Ele não era maldoso, mas deixava todos desconfortáveis só por estar ali. Mac, por sua vez, era diferente. Mais engraçado, imprevisível e meio maluco, não tinha medo nem ligava para a opinião dos outros. Isso era emocionante para crianças de 12 anos. Um convite para travessuras que não faríamos sozinhas. Quando ele enviou convites impressos com caminhões monstros, todas aceitamos, claro, ninguém recusou. Chegamos sexta à noite. Com sacos de dormir nas costas, barulhentas e confiantes, Mac nos aguardava na varanda, com um sorriso torto e dentes desalinhados. A casa, ou melhor, o barraco, parecia cansada, afundada, quase abandonada. Cadeiras de jardim amassadas na frente, latas de cerveja esmagadas no parapeito e uma veneziana pendurada por uma dobradiça. Sam estava lá, parado na entrada de braços cruzados, um palito de dente no canto dos lábios. Nenhuma palavra, só o olhar dele nos seguindo em silêncio. Lá dentro, o ar estava fétido, cheirando a roupa úmida e gordura queimada. O tapete da sala estava cinza, rangendo sob nossos sapatos. A mãe de Mac saiu da cozinha. Cabelos presos, bochechas salientes e uma regata rosa tão fina que revelava tudo. Sem sutiã, metade dos meninos ficou vermelha ao vê-la. Ela nos deu pratos de papelão com bolo e disse: "Divirtam-se essa noite." Depois ela foi embora. 1 minuto depois, ouvimos uma porta batendo e um carro indo embora. "Eles vão ao bar. É só o Mac. A casa é toda nossa." Curiosamente, isso me assustou. Nunca tinha passado uma noite de pijama sem um adulto por perto. Mas ninguém protestou. A gente não queria parecer bebê. No início, era festa, música alta, muito açúcar e brigas nos corredores. Sam rondava, observando com um sorriso estranho nos lábios, toda vez que um de nós caía ou se machucava. Às 21, a Mac disse ter algo melhor que um filme. Ele nos levou para o quarto dele, que ele dividia com Sam, e abriu um baú de madeira. Dentro, havia pilhas de fitas cassete sem etiqueta. Ele colocou uma delas no videocassete. A imagem trêmula mostrou um quarto real, não era um filme. E logo entendemos. Era a mãe dele, Nuff, com o pai dele atrás dela. Filmado assim, às pressas, o cômodo inteiro ficou paralisado. Alguns riram nervosos, mas ninguém respirava. Sam estava atrás de nós, de braços cruzados.
Vocês gostam disso? Meu pai filmava tudo. Eu quis sair imediatamente, mas minhas pernas não se mexiam. Mac ria. E se a gente assistisse mais alguns? Ele pegou brinquedos sexuais de uma gaveta, objetos sujos com cheiro de látex velho que espalhou pelo quarto. Um garoto pegou e largou eles como se queimassem. Depois Sam tirou uma caixinha de madeira, ele abriu. Dentro, um revólver de verdade, brilhante, engraxado. Ele levantou para o teto, depois apontou para um de nós. Bang! Ele gritou seco. Todo mundo se assustou. Mac deu uma risadinha. Não está carregado, mas a voz dele tremia. Sam foi de pessoa em pessoa, pressionando o cano em nossas testas. Quando chegou a minha vez, eu nem respirei. O metal frio na pele, o clique suave do cão armado e o sorriso dele. E se? Ele sussurrou. Depois ele passou para o próximo. Depois disso, nada mais foi igual. Os jogos deixaram de ser jogos. Sam chutou o cachorro faminto que latia muito. Mac pegou um rato numa caixa de sapatos e jogou no triturador da pia. O barulho ainda ouço ele. Depois, uma cobrinha saiu de um aquário e acabou no micro-ondas. Alguns desviaram o olhar. O ponto sem volta foi quando incendiaram a lixeira do vizinho com líquido inflamável. As chamas subiam. Sam corria descalço ao redor. Nós ríamos e nos olhávamos. Líquidos. Já não era rebeldia nem travessura, era outra coisa. Peguei a mochila, amarrei os cadarços com dedos trêmulos e saí sem dizer nada. A noite lá fora parecia imensa. Não corri, cada passo ecoava e sentia que ele me seguia. Ou pior, que alguma coisa do filme atravessava a tela e andava atrás de mim. 8 quarteirões depois, eu atravessei a porta da minha casa. Meus pais viam o noticiário, minha mãe tricotava e meu pai tomava chá. Quando me viram, entenderam na hora. Minha mãe me abraçou, meu pai desligou a televisão. Eu contei tudo para eles. A arma, as fitas, os animais. Tudo, exceto o que eu não conseguia dizer. O olhar de Sam, o riso vazio de Mac. No dia seguinte, a escola e a polícia já estavam sabendo. Outros pais tinham ligado. Policiais logo invadiram a casa dos Wallens, apreendendo fitas e arma. Sam foi transferido e Mac suspenso. A carrocinha levou o cachorro. A casa foi colocada à venda, depois murada, por fim demolida. Hoje nem mesmo grama cresce lá. Nunca realmente conversamos sobre isso entre nós, mas nenhum de nós saiu ileso. Naquela noite mudei. Passei a trancar portas, ouvir trancas e evitar festas e multidões. Uma parte de mim morreu naquela noite, mas outra nasceu, mais desconfiada, mais solitária. E honestamente, acho que prefiro assim. Eu só participei de uma única festa do pijama em toda a minha vida. Uma, e isso já foi mais do que suficiente para mim. Meus pais não eram rígidos ou religiosos, só queriam conhecer as famílias onde eu ia dormir. Após aquela noite, garantiram que eu nunca mais dormiria na casa de outra pessoa. Na 5ª série, o garoto era Tommy Jurgens. Todos gostavam do Tommy, um garoto nervoso e falante, com falsa autoconfiança que por algum motivo funcionava. Ele sabia todos os códigos de trapaça do PlayStation e conseguia cuspir reto para cima a 2,5 metros pegando a saliva de volta na boca. Esse tipo de garoto a gente achava legal, mas na verdade a gente não conhecia o Tommy, não de verdade. Uma boa parte do que fazia ele ser legal vinha do fato de que ele tinha sido criado por um bando de malucos completos. Às vezes a gente tinha algumas pistas. Ele nunca trazia almoço, só notas amassadas e bilhetes de raspadinha. Ele soltava frases de adulto, tipo: "O namorado da minha mãe saiu de novo." Ou "O tio Mike foi pego em Flagstaff." Naquele tempo, nada disso nos afetava, Tommy. Ele estava conosco desde o 2º ano. Não era muito próximo de ninguém, mas todos queriam sua companhia. A vida dele era elétrica, diferente. Então, quando ele distribuiu convites escritos com marcador em uma folha de caderno cheia de erros, eu disse sim, sem nem perguntar para os meus pais. Ele não se animou ao vê-la, mas o nome Jurgens era vagamente familiar, então cederam. Minha mãe falou com a mãe dele por 90 segundos antes de aceitar.
Tudo bem, mas se qualquer coisa te parecer estranha, você nos liga. Estou falando sério. Sexta-feira chega e descemos do ônibus animados. Tommy vive na periferia, em uma casa simples, com 4 caminhonetes e 2 barcos velhos no quintal. Esses aí não vão ver água tão cedo. A garagem está aberta e uma bateria de verdade está sendo montada lá. Estão levando amplificadores para dentro. A gente nem tirou nossas mochilas ainda. Tommy nos recebe na varanda com seu sorriso de sempre. Vocês vão surtar? Ele não estava mentindo. Ao entrar, senti que estava numa festa na casa do meu tio, não numa festa infantil. Já havia adultos, amigos e parentes bebendo, fumando e rindo na sala, sem prestar atenção. Para nós, as pilhas de cerveja reinavam sobre a mesa. O corredor da cozinha cheirava a pipoca queimada e estava tomado pela fumaça de maconha. Na época, éramos jovens demais para entender o que estava errado. Parecia certo. Caótico. Música alta, refrigerante gelado, pátio grande. Achamos que chegamos na festa de aniversário mais legal do mundo, sem saber o que nos aguardava. O pátio era imenso, como um campo de futebol, um trampolim enferrujado, um pé torto balançando, histórias inventadas. Colaram um alvo velho de dardos em um mesquite quase morto. O chão era terra batida e capim ralo, com latas vazias espalhadas. No centro, um cooler de refrigerante de laranja e RC Cola, saqueado como um tesouro. Então a banda chegou, sério, era uma banda local de verdade. 4 caras de jeans rasgados e óculos escuros levam o equipamento ao palco. Tábua de compensado sobre blocos de concreto. Um deles usava um colete sem camisa por baixo. Um colete, ele se chamava Código 3. O cantor gritou: "Vamos acordar essa cidade." Um grito agudo fez todos os cachorros do bairro latirem. Eles começaram com You Give Love a Bad Name. Os alunos do 5º ano enlouqueceram. Até os tímidos pulavam como se fosse um show. Tínhamos 11 anos, bebíamos refrigerante, jogávamos dardos numa árvore e ouvíamos uma banda cover do Bon Jovi, enquanto um bêbado conhecido grelhava cachorros quentes na varanda. Era uma loucura. E sim, um pouco genial. Quando o sol se pôs e o tumulto elétrico começou, o clima mudou. Os adultos ficavam meio grogues. Já não estávamos mais só nas cervejas. As garrafas de bebida forte apareciam. Vi um homem despejar um líquido transparente em um copo vermelho e depois cambalear até a garagem. Lá dentro, outros caras, com uns 20 e poucos anos, eu diria, jogavam dardos por dinheiro. Notas sobre a máquina de lavar, parecendo uma mesa de pôquer. O pai do Tommy, ou quem a gente achava que era o pai dele, era um cara enorme, suando muito, usando bermuda cargo e um correntão no pescoço. Ele gritava com Shane sobre trapaça. "Você passou dos limites, idiota! Eu te vi!" Ele encarava Shane, alto e magro. Rougeau segurava um dardo como se fosse enfiar no olho dele. Um segundo alvo estava pendurado na garagem para os adultos. A gente ficava lá, parados, grudados. Tyler suspirou. Não deveríamos sair. Faltou tempo. Shane lançou o dardo, errou o alvo e o pai do Tommy o empurrou forte. Shane tropeçou, derrubou uma caixa de ferramentas e depois revidou com socos. Os 10 segundos seguintes foram só barulho. Metal colidindo, carne atingida, vidro quebrando. Um homem foi arremessado contra o aquecedor de água com um estrondo de tiros de espingarda. A gente ficou paralisada. Algumas crianças começaram a chorar. A briga cessou quando a mãe do Tony, fumando na varanda, apareceu gritando para todos pararem. Uma voz rouca, salgada e ácida. Vi ela cravar as unhas no braço do pai do Tommy e puxá-lo pela pele. A festa seguiu. Ela resmungou e a banda iniciou outra música como se nada houvesse ocorrido. Desde então, a linha entre diversão e perigo sumiu em minutos. Pouco depois, as drogas apareceram. Não era um baseado discreto, era coisa pesada. Uma mesa de centro foi liberada e a mãe do Tommy derramou um saco de sanduíche cheio de ervas esverdeadas e uma pilha de pó branco. Por um segundo, achei que fosse farinha, mas não era. Zack começou a picar aquilo com um cartão da Blockbuster. Calma, não é cocaína, só um pouco de Go Fast. Como se isso tornasse a coisa aceitável. Outra adulta, talvez a tia, fumava cachimbo de vidro e cantava Panamá.
Tommy voltou da garagem sorrindo, com um baseado na boca, como se fosse um doce. A gente ficou olhando para ele. Mudo, maninho disse. Puxa isso. Ele falou para Cody Anderson, que recuou como se visse uma víbora. Tommy deu de ombros, deu uma tragada, tossiu como um moribundo e depois riu até cair no chão. Naquele momento, eu ainda estava me divertindo de um jeito perigosamente fumalista. Como se tivéssemos nos infiltrado em um filme proibido e estivéssemos prendendo a respiração para não sermos pegos. Era louco, sim, e ainda não era assustador. Ficamos do lado de fora, sentadas em cadeiras, tomando refrigerante morno e vendo Cold Free encerrar o set. Os adultos estavam chapados, cambaleando, rindo, esquecendo o próprio nome. Alguém vomitava seco nos arbustos. Eu estava contando uma história de fantasma quando ouvimos gritos de novo. As mesmas vozes, o pai do Tommy e, claro, Shane. Você me enganou. Não, você só é ruim no dardo. Outro estrondo, grito, pessoas correndo. Nos levantamos. 2 garotos correram para o lado da casa. Nós contornamos a garagem, prendendo a respiração. Já sentia o ar mudar, aquele silêncio pesado que surge de repente. Shane estava caído, sangrando na camisa. O pai do Tommy segurava uma faca dobrável com proteção nos dedos. Shane gemia, segurando o lado do corpo. Alguém gritou. E então, bang, bang, bang. 3 tiros, de verdade, de perto. Ensurdecedor, um caos total. A mãe do Tommy foi para o gramado chorando. Um dos músicos derrubou o cara armado e conseguiu tirar a arma dele. Ninguém se feriu, milagre. Mas havia cartuchos no chão. O encanto tinha acabado. Não era mais uma festa, era uma zona de guerra. Policiais chegaram em menos de 10 minutos, sirenes e luzes piscando, uniformes azuis no gramado, parecendo uma boate do crime. Eu ainda estava no quintal dos fundos, sapatos na mão, tremendo tanto que não conseguia abrir o fecho. Cody Anderson chorava. Acabaram de atirar na gente, acabaram de atirar na gente. Eles nos reuniram na calçada. Sentem-se, não se mexam. Os vizinhos saíram, conversaram com os oficiais e apontaram para a casa como se fosse novela. Uma mulher enrolada em um cobertor perguntou se eu estava bem. Assenti com a cabeça. Foi uma loucura. Os pais chegaram em sequência, faróis alinhados na rua. O rosto da minha mãe quando ela me viu, eu nunca vou esquecer. Sem perguntas, ela me abraçou como se eu estivesse voltando da guerra. O pai do Tommy foi preso e levado. Shane foi levado de ambulância, consciente, mas sangrando, com papel toalha pressionado nas costelas. Outros adultos foram questionados na entrada. Um cara foi embora antes de dar o nome, sumiu com uma mochila cheia de eu nem quero saber o quê. Não voltamos para a escola na segunda. Tommy também não. Os boatos começaram a circular. A arma e a pólvora eram roubadas. Um músico e um ex-presidiário. Eu não ligava, só queria esquecer. Impossível. Minha mãe avisou na escola que eu não podia mais dormir na casa de ninguém. Ela me disse, só enquanto morar aqui sem pagar contas. Fim da discussão? Eu não protestei. Nas últimas notícias, Tommy e sua família se mudaram para Yuma. Ele nunca voltou. E como eu disse no começo, nunca mais fiz uma festa do pijama. Nunca. Minha esposa e eu tentamos ter um filho e estávamos muito felizes. Quando nasceu, foi muito desejado e amado. Sempre demos carinho e fiz o possível para que tivesse uma vida feliz. Mas desde o dia em que o trouxemos do hospital, ele não parou de ficar infeliz e chorou durante 13 meses. Não estou exagerando, foram 13 meses sem interrupção. Ele chorou até perder a voz. Dava para ver o rostinho dele se contorcendo sem nenhum som saindo da boca. Totalmente rock'n'roll. Às vezes, ele literalmente chorava enquanto dormia. Eu nunca vi ou ouvi outra criança ser capaz de fazer isso. Nós o levamos ao médico, a médicos especialistas, tentamos mudar a alimentação dele. Nós até o seguramos no colo, embalamos, oferecemos brinquedos, o agasalhamos, tentamos acalmá-lo com música. Tudo o que conseguimos pensar, mas nada funcionou. 13 meses de ranger de dentes, sem dormir, um inferno. Quando ele passou da fase do choro, achamos que estávamos fora de perigo. Mas logo ficou claro que, por algum motivo desconhecido, ele simplesmente estava com raiva de estar vivo.
Nunca vi esse garoto dar um sorriso verdadeiramente feliz. E durante todo o tempo que o conheci, vi um sorriso perverso e horrível se espalhar por todo o seu rosto, sentindo um prazer doentio em causar dor e sofrimento. Nem por um segundo ele teria dado sequer um único sorriso verdadeiro mostrando que estava feliz. Nem uma única vez. Ele não se interessava por nada positivo. Ele era movido pelo ódio e tudo o que fazia era direcionado para isso. E assim que ele conseguiu andar, sua única missão na vida passou a ser criar histórias. Ele tentava quebrar tudo ao seu alcance. Ele esmagava, mastigava, jogava no vaso sanitário tudo o que ele podia fazer. Depois de um tempo, ele aprendeu a tirar a fralda e passou a sentir um grande prazer em fazer cocô e xixi em qualquer lugar que pudesse. Depois de um tempo, ele percebeu que não podia esconder e começou a urinar. Defecar em locais onde não seriam achados logo, ou até esmagando-os nos tapetes, dificultando a limpeza e deixando a casa fedida. Entre 9 e 15 anos, ele fazia xixi e cocô na nossa cama. Colocamos uma trava na porta e ele não entrou mais. Depois, ele fez cocô no corredor em frente ao nosso quarto. Essa guerra biológica começou quando ele tinha 2 anos e meio, e ele nunca saiu dessa fase. Vou tentar acelerar o ritmo porque eu literalmente poderia continuar falando sobre esse assunto por dias. Mas, à medida que foi crescendo, ele se tornou cada vez mais difícil de lidar. Ele mordia, dava chutes, gritava, arranhava e cuspia em qualquer um que tentasse fazer algo com ele. Ele foi expulso da escola 2 vezes antes dos 9 anos, depois o readmitiram, mas o expulsaram definitivamente. Depois, foi colocado em uma turma especial, separado dos demais alunos. Instalamos porta e trava na cozinha porque ele sempre pegava facas. Usava para atingir paredes, móveis ou perseguir pessoas. Aos 10 anos ele me esfaqueou violentamente no quadril e nádegas. Ainda tenho as cicatrizes. Com o tempo, ele ficou ainda mais sombrio. Dessa vez, ele incendiava objetos e torturava animais da vizinhança. Aproveito para me antecipar às muitas mensagens que devo receber. Sim, nós fizemos terapia pra caramba com o garoto. Ele via um psiquiatra 2 vezes por semana. E só Deus sabe quantos medicamentos diferentes foram prescritos para ele ao longo dos anos. Nada funcionou. A terapia não funcionou e os remédios não fizeram nada. Nada funcionou, porra. Era como uma nuvem tóxica de ódio e fúria que caía sobre tudo o que estivesse ao alcance dele. Quando meu filho tinha 16 anos, minha esposa engravidou novamente. Nossa reação foi bem diferente dessa vez. Sentimos horror em vez de alegria. A gravidez não foi planejada e não sabíamos o que fazer. Meu filho tinha sido um pesadelo sem fim durante 16 anos. Nós não suportávamos a ideia de passar por tudo isso de novo, desde o começo. Pensamos em interromper a gravidez, mas hoje em dia isso já não é tão fácil de fazer. Além disso, minha esposa é contra essa ideia. Já discutimos várias opções. No fim, decidimos que minha esposa teria o bebê, e se ele fosse mau, o colocaríamos para adoção. Nós sabíamos que não poderíamos reviver isso com outra criança que fosse parecida. Tivemos uma filha normal. Percebemos como nossas vidas deveriam ser. Ela ria de tudo, mamava sem morder, obviamente não tinha dentes, mas dava pra ver que ela só tentava se alimentar e não arrancar o seio da mãe. Após 4 meses, ela dormia a noite inteira. Era feliz e normal. Não consigo descrever o alívio e a felicidade que nós duas sentimos. Não tenho palavras para isso. Acredito que ali comecei a me afastar do meu filho. Antes, independentemente dos erros que eu possa ter cometido, eu sempre tentava fazer o melhor possível pelo meu filho. Tenho certeza disso. Eu tentei ajudá-lo, amá-lo e cuidar dele. Eu realmente tentei. Quando minha filha nasceu, minha esposa e eu naturalmente nos voltamos para ela. Ela se tornou o nosso centro, não por maldade, mas porque era mais fácil conviver com ela. Ela era feliz e doce, cada momento com ela era mágico. Eu entendo que isso era errado, mas honestamente nós não conseguíamos evitar. Eu não tenho uma explicação melhor do que essa. Meu filho não se importa nem um pouco com a gravidez da minha esposa. Eu realmente não sei se ele entendia o que estava acontecendo. Quando trouxemos nossa filha para casa, ele ficou ainda pior. Achei que não fosse possível, mas ele piorou ainda mais. Na época, tinha cerca de 17 anos, brigávamos diariamente. Após uma briga, ele costumava sair de casa furioso e só voltava horas depois ou na manhã seguinte. Era um alívio. Axelé começou a esperar ansiosamente pelas nossas brigas, porque isso permitia que ele se afastasse de nós por um tempo. Após o nascimento da nossa filha, meu relacionamento com meu filho praticamente sumiu. Só nos comunicávamos aos gritos.
Minha esposa era ainda pior com ele. Ela não sentia mais nada naquela época. Se nosso filho entrasse na mesma sala que ela simplesmente parava o que estava fazendo. Começava a gritar: sai daqui, vai embora! Sumia só quando ele saía. Ele passava cada vez mais tempo fora, o que foi uma bênção para nós. Eu não sabia o que ele fazia. Ficamos felizes por não precisar passar por isso, devido ao comportamento do nosso filho. Investimos bastante em trancas por toda a casa. Todas as portas internas, antes finas e baratas, foram trocadas por portas de madeira grossa com trancas, impossíveis de arrombar. Minha esposa e eu tínhamos as chaves. Eu sei que isso pode parecer extremo, mas as trancas e as portas pesadas eram a melhor maneira que encontramos para criar um espaço seguro para nos protegermos dele. Antes que eu receba muitas mensagens, reforço: nunca tranquei meu filho no quarto como um prisioneiro. Ele tinha liberdade total na casa e podia ir e vir quando quisesse. Minha esposa e eu é que nos trancávamos em cômodos para nos protegermos dele. Na verdade, nós é que éramos prisioneiros na nossa própria casa. No dia em questão, eu briguei com meu filho. De manhã, minha esposa e eu curtíamos a paz na cozinha enquanto nossa filha dormia. De repente, minha filha chorou. Todo pai ou mãe de criança pequena entende isso. Com o tempo, você se acostuma ao choro do seu filho e passa a saber o que ele precisa. Eles choram diferente quando têm fome, precisam ser trocados ou só querem colo. Bebês já se comunicam bem antes de falar, mas aquele choro era diferente, era um grito de terror. No segundo em que ouvimos, minha esposa e eu nos levantamos das cadeiras e corremos. A porta estava trancada, claro, e levou alguns segundos para encontrar a chave certa e abri-la. Meu filho estava no quarto. Morávamos em um bangalô e aquele desgraçado escalou a janela para alcançá-la. Ele estava ao lado do berço dela com uma faca de carne na mão. Não sei de onde ele tirou, não era nossa. Nós controlávamos nossas facas com muito cuidado e sempre as guardávamos em gavetas trancadas. Acho que ele pode ter pego em algum vizinho nosso. Ele já tinha perfurado a pele dela 2 vezes, uma na barriga e outra no braço. Eu podia ver sangue. Quando entrei no quarto, ele estava esfregando o dorso da faca no rosto dela. Não havia corte. Parecia que ele estava provocando ela enquanto ela gritava. Ele levantou os olhos para nós e sorriu. Antes que eu percebesse, já estava correndo para me colocar entre eles. Agi por instinto, mas minha esposa chegou antes de mim. Foi como em um filme em câmera rápida. Ela alcançou nosso filho e tirou a mão dele, lançando a faca para o outro lado da sala. Depois o empurrou com toda a força do corpo. Ele voou para fora do berço e bateu na parede. Peguei minha filha no colo enquanto minha esposa, tremendo quase em convulsão, nos observava. Eu me lembro do cheiro do quarto, do barulho da minha filha gritando e gemendo, do olhar do meu filho que estava ali vazio. Nada parecido com a morte. Não havia nada nos olhos dele, nenhuma emoção. Ele parecia um alienígena para mim. Eu vi minha esposa dar um passo em direção a ele. Eu poderia ter estendido a mão e parado ela, mas não fiz isso. Ela deu mais um passo à frente, ficando bem perto dele. Mais uma vez eu poderia tê-la parado, mas não fiz isso. Você pode ter pensado que minha esposa era uma mulher típica, baixa, sensível e delicada. Mas não é assim. Minha esposa realmente tem um porte pequeno, mas ela não é sensível nem delicada. Nunca foi desde que a conheço. Minha esposa pratica boxe desde a adolescência. O artes marciais mistas não existia na época, mas o karatê e o boxe eram muito praticados naquela época. E minha esposa era uma amadora muito talentosa. Pesava menos de 60 quilos, era muito musculosa e sabia golpear. Naquele tempo, eu pesava 30 quilos a mais que ela, e não tenho nenhuma dúvida em afirmar que, em uma luta de verdade entre ela e eu, ela teria me derrotado completamente. Nunca tínhamos agido com raiva contra nosso filho antes, mas algo nela se quebrou naquele dia. Anos de raiva, dor, tristeza e frustração vieram à tona. Quando ela o bateu, a cabeça dele jogou para trás e o sangue escorreu do nariz. Ele quase não reagiu, apenas olhou para ela, chocado, sem saber como agir diante do ocorrido. Ela esperou mais um segundo e bateu nele novamente. Eu poderia ter estendido a mão para pará-la, poderia tê-la arrastado para fora da sala, levado ela e acalmado, mas eu não fiz isso. Eu fiquei lá e observei enquanto ela começava a destruí-lo sistematicamente. Cada vez que ele levantava as mãos para cobrir uma parte do corpo, ela desferia golpes poderosos em outra parte do corpo dele. O corpo e a cabeça dele repetidamente. Ele começou a gritar, a chorar, a implorar para que ela parasse. Foi a reação mais sincera da vida dele, mas ela continuava. Vi ela aumentar a força e velocidade dos golpes, tratando-o como um saco de pancadas. Ele tentou revidar, mas ela desviava facilmente. Ela estava no modo automático e reagia como se estivesse no treino.
Fiquei parada assistindo por alguns minutos e depois me virei para eles. Tirei minha filha do cômodo, levei ela para a cozinha e dei um banho nela na pia. Descobri que ele fez um terceiro corte superficial na sola do pé dela. Todos eram leves. Limpei-a, segurei até acalmar e depois coloquei curativos nos ferimentos. No nosso quarto, ouvi meu filho gritar e insultar minha esposa, ameaçando cortar sua cabeça e violentar seu cadáver. Depois de um tempo, não ouvi mais ele dizer nada, nem mesmo ouvi ele gritar. Acho que ele foi nocauteado, mas continuei ouvindo minha esposa batendo nele por muito tempo. Tempo para minha filha dormir nos meus braços. Esperei na mesa da cozinha minha esposa terminar. Finalmente ela saiu e sentou-se na minha frente. As mãos dela estavam inchadas e vermelhas, rosto e braços ensanguentados, peito arfando. Nos olhamos em silêncio. Depois de um momento, perguntei a ela: ele morreu? Ela me olhou e respondeu: espero que sim. Eu assenti com a cabeça. E era tudo o que havia para dizer sobre o assunto. Eu entendia perfeitamente o que ela sentia e concordava com ela. Eu não sabia o que fazer. Ficamos sentados em silêncio. Minha esposa chorou e foi tomar banho. Segurei nossa filha nos braços. Após um tempo, ouvi gemidos e soluços do quarto. Aconteceu que meu filho não estava morto. Entrei para ver o quão grave era e era bem feio de se ver. Nunca vi golpe tão impiedoso na vida. Ele estava no chão, se contorcendo, o rosto coberto de sangue. O nariz dele estava totalmente esmagado e os 2 olhos completamente fechados e inchados, já começando a ficar roxos. Eu podia ver que 2 dos dedos dele estavam dobrados em ângulos estranhos. Ele havia urinado nas calças e provavelmente faltavam alguns dentes, mas não vi nenhum no chão. Também não via o interior da boca dele, pois os lábios estavam muito inchados. Depois da conversa com minha esposa, descobri que ela quebrou de propósito cada parte do corpo dele, focando nos pulmões. Ela disse que o acertou na virilha até que ele não aguentou mais nas pernas. Ela continuou batendo nele mesmo após ele desmaiar. Quando minha esposa saiu do banho, eu ainda não sabia como ajudar nosso filho. Eu não sabia se chamava a polícia, uma ambulância ou se o levava ao hospital. Sinceramente, eu não sabia o que fazer. Com o tempo, percebi que já não me importava mais com o que aconteceria com ele. Decidimos deixá-lo viver ou morrer sozinho. Havia uma suíte no porão que nunca usamos. Minha esposa, minha filha e eu nos mudamos, deixando o último andar da casa para meu filho e trancando tudo, separando nossas vidas. Os armários do andar de cima tinham comida suficiente para 2 semanas ou mais. Havia um banheiro no porão, uma pequena cozinha e entrada separada que evitava subir ao andar de cima. Decidimos que tínhamos terminado com ele. Eu pensei que íamos deixar a comida dele acabar e ver o que aconteceria. Na semana seguinte, ouvimos ele se movendo no andar de cima. Acho que ele passava a maior parte do tempo deitado na cama, se recuperando. Eu ia trabalhar sempre alerta para um possível ataque dele na entrada, mas isso nunca aconteceu. Minha esposa ficou em casa com nossa filha. Ela nunca tirava os olhos dele. Certa noite, ouvimos ele enlouquecer, destruindo tudo pela casa, mas não reagimos. Ele nunca tentou descer ou se aproximar de nós. Acho que ele tinha medo que minha esposa terminasse o trabalho. Após 3 semanas no porão, há dias não ouvíamos nada. Vindo lá de cima, eu me aventurei até o andar principal da casa. O lugar estava destruído e não havia sinal do meu filho. Ele tinha ido embora. Levou meses para consertar os danos que ele causou. Havia comida e fezes espalhadas por todas as paredes. Vidro quebrado no chão, buracos nas paredes de drywall. Ele tinha destruído tudo. Ele rasgou o linóleo na cozinha e esvaziou o extintor de espuma na sala. Fiquei grata por ele não ter incendiado a casa. Ainda não entendo o motivo, já que, quando criança, ele colocava fogo nas coisas sem hesitar. Desde então, vivi com medo diário, receio de que ele voltasse, fizesse uma emboscada e tentasse nos matar. Mudamos cerca de 3 anos depois e finalmente deixei de temer o retorno dele, já que ele não fazia ideia de onde estávamos. Eu finalmente me sentia segura. Tudo isso aconteceu há muito tempo. Meu filho nasceu na primavera de 1971 e minha filha em 1988. Sou um homem idoso, farei 70 anos este ano e perdi minha esposa para o câncer em 2016. Minha filha, hoje com 34 anos, me acolheu em sua casa com o marido após a morte da minha esposa. Minhas 2 netas são minha maior alegria. Eu vejo uma terapeuta 2 vezes por mês para conversar sobre tudo isso. Eu não sei onde está meu filho. A última vez que o vi, ele estava no chão, ensanguentado e ferido. Não tenho notícias dele desde que foi embora há mais de 30 anos, mas não quero ter.
Carrego muita culpa desde aquela época e muitos sentimentos contraditórios. Eu mesma não bati nele, mas deixei que fizessem e achava que ele merecia. Não tentei matá-lo, mas teria ficado feliz se ele morresse. Espero que ele tenha superado seus demônios e levado uma vida normal. Caso contrário, se ele não foi capaz de mudar, se continuou sendo como era antes, então eu realmente espero que alguém o tenha matado. E não importa como isso aconteceu, só desejo que ele não esteja mais solto machucando outras pessoas.